Você sabe o que é laudo técnico de reforma, para que ele serve, se é obrigatório ou não? Se você quer aprender sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar tudo o que você precisa saber a respeito. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre laudo técnico de reforma. Eu vou falar o que ele é, para que ele serve, se é obrigatório ou não. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a você que está chegando no canal agora ou que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica assim que postarmos conteúdo novo aqui no canal. Lembrando que toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal, sempre relacionado ao orçamento de obras. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho e nos dê essa força, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo que eu tenho trago a vocês está sendo relevante para a carreira de vocês. Então eu agradeço muito a força e peço também, se possível, que deixe um joinha nesse vídeo, pois isso ajuda muito aqui o canal. Eu vou deixar passando aqui em cima também o nosso Instagram, então nos siga no Instagram, você que ainda não nos segue lá, pois no Instagram nós temos conteúdos diários relacionados à engenharia civil. Então nos siga lá também, fique por dentro das novidades. Eu vou deixar também o link do nosso Instagram aqui na descrição. Então depois acesse o nosso Instagram e nos siga lá também. Mas vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, para começar a falar sobre laudo técnico de reforma, primeiro nós temos de falar sobre a NBR 16280. O que é essa NBR? Essa NBR ela diz o que deve ser feito para a execução de uma obra de reforma. Então essa NBR ela foi criada em 2014, ela teve uma revisão em 2015 e essa NBR ela foi criada depois da queda do edifício Liberdade lá no Rio de Janeiro em 2012. Na ocasião, 3 prédios desabaram devido a obras de reformas irregulares que houveram no edifício Liberdade. Então, após a queda desses 3 edifícios, houve a criação dessa NBR, onde ela diz tudo o que deve ser feito antes da execução de obras de reformas. Então, é muito importante que você conheça essa norma. Se você ainda não conhece, ainda não leu essa norma, eu sugiro que leia, pois é uma norma pequena, são poucas páginas, mas que traz um conteúdo muito grande. Então pessoal, essa NBR ela regulamenta todas as reformas que vão ser executadas dentro da engenharia civil e ela obriga que toda reforma tenha um laudo técnico de reforma. Então o laudo técnico de reforma ele é um documento obrigatório, toda obra de reforma deve apresentar esse laudo. E esse laudo ele pode ser adquirido tanto pelo morador ou ele pode ser exigido pelo síndico do prédio. Esse documento ele é um documento que ele é criado por um profissional habilitado e toda obra antes de iniciar a sua reforma deve apresentar esse laudo técnico de reforma. Aí você pode me perguntar, Marcelo, o que esse laudo de reforma tem? O que ele contempla? O que ele traz de informação? Bom, o laudo técnico de reforma, ele diz o plano de reforma que vai ser seguido naquele empreendimento. Então, o plano de reforma diz o que vai ser feito, como que vai ser feito, e esse laudo técnico de reforma traz esse plano em um documento técnico explicando minuciosamente tudo que vai ser executado dentro da obra. Então, o plano de reforma é todo o planejamento para executar uma obra de reforma. Desde a criação do projeto, ART, memorial descritivo e o próprio documento, o seu laudo técnico de reforma. Então ele vai dizer todo o plano para você executar aquela reforma dentro daquele empreendimento. E o intuito desse laudo técnico de reforma é estudar a viabilidade daquela reforma ou não. Então você vai trazer nele os riscos que essa reforma representa ao edifício e você vai descrever todos os serviços que apresentam esses riscos à edificação. Então você vai listar todos eles e explicar cada um deles, como vai ser feito ou não. Um exemplo de um serviço que traz grandes riscos à edificação é a guarda de material, concentrado. Então nós sabemos que na reforma de um apartamento
você tem pouco espaço para armazenar material. Então você precisa distribuir esse material na estrutura de modo que você não tenha sobrecargas específicas, você não tenha uma grande concentração de material em um único ponto da sua edificação. Então o lado técnico de reforma orienta também nesse sentido, para que você não concentre todo o material que vai ser alocado na obra em um único ponto e assim gere uma sobrecarga na sua estrutura. Então você precisa distribuir essa carga e nesse laudo é verificado se vai comprometer a estrutura ou não esse depósito de materiais dentro da sua obra. Então por isso que é muito importante o laudo técnico de reforma, pois ele vai dizer, caso você tenha a troca de um quadro elétrico, os riscos que envolvem a edificação, a troca desse quadro elétrico, se você vai ter demolições de paredes, então se vai haver algum risco ou não, se representa um risco à estrutura ou não essa demolição dessa parede. Então tudo isso deve ser verificado e deve ser explicado nesse laudo técnico de reforma para que não ocorra como ocorreu com o edifício Liberdade e os outros 2 edifícios que caíram lá no Rio de Janeiro e tantos outros edifícios que caem todos os anos devido a obras irregulares, devido a obras de reforma que estão sendo executadas por profissionais não habilitados. Então essa NBR ela obriga a apresentação do laudo técnico de reforma e esse laudo traz essas orientações e ele é feito por um profissional habilitado e assim ele detalha minuciosamente todos os serviços que vão ser feitos, os riscos que esses serviços representam a edificação e esse profissional vai propor soluções, ele vai propor maneiras de se fazer essa reforma de modo que não apresente risco às edificações. Aí você pode me perguntar, mas Marcelo, o que isso tem a ver com o orçamento de obras? E tem muito a ver, pois esse laudo técnico de reforma, ele lista tudo o que você vai fazer naquela obra, naquele empreendimento. Então ele fala se você vai demolir uma parede, como você vai demolir, se você vai precisar escorar ou não. Então ele fornece todos os serviços que você vai precisar executar naquele empreendimento e isso te orienta na hora de orçar aquele empreendimento. Então quando você for orçar uma obra de reforma, você pode usar esse laudo técnico de reforma como um checklist dos itens que você vai precisar orçar e isso vai te ajudar a orçar e ter um orçamento mais preciso, pois você vai saber já todos os itens que devem ser executados naquele empreendimento. Então, como vocês podem ver, o laudo técnico de reforma ele tem uma certa semelhança com o memorial descritivo, pois ele lista todos os serviços que vão ser executados e como vão ser executados. Mas lembrando que são documentos diferentes e que o seu laudo técnico de reforma pode conter também um memorial descritivo. E é indicado que ele contenha esse memorial descritivo para que detalhe ainda melhor a execução de todos esses serviços. Se você não sabe o que é memorial descritivo, eu vou deixar passando aqui no card o link do nosso vídeo onde nós falamos sobre memorial descritivo. Então assista esse vídeo, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Assista esse vídeo e veja o que é memorial descritivo, para que ele serve. E inclusive eu deixo para vocês um modelo de memorial descritivo. Então depois entre lá e faça o download desse memorial descritivo e tenha em mãos também para quando você for fazer um laudo técnico de reforma ou quando você for fazer um memorial descritivo para um cliente. Eu aproveito, pessoal, e peço para que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga um vídeo explicando ainda melhor o que é um laudo técnico de reforma. Se vocês querem que eu traga um vídeo mostrando como que se faz um laudo técnico de reforma, mostrando para vocês um modelo de laudo, de como que é feito esse laudo técnico de reforma. Se isso for relevante para você, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo específico sobre esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida também ou quer que eu detalhe ainda melhor algum dos itens que nós falamos nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder a todos os comentários na medida do possível e eu trago um vídeo explicando ainda melhor, trazendo mais detalhes para vocês. Eu aproveito, pessoal, peço novamente para que você se inscreva aqui no canal,
você ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica sempre que postarmos conteúdo novo e isso ajuda muito o canal a crescer. Se você gostou desse vídeo, não sabia o que era laudo técnico de reforma ou tinha alguma dúvida se era obrigatório ou não, deixe seu joinha nesse vídeo se você gostou, pois isso ajuda muito o canal a crescer. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.